palavra do Senhor, conforme escreveu o apóstolo João na sua primeira carta, 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 4. Como os irmãos sabem, no culto das 18 horas, nós temos falado sobre as maravilhas de Deus, a partir de uma obra escrita por Herman Bavinck, um grande teólogo holandês, e nós temos usado como trilho, e até saiu no flash, eu acho que não é a palavra mais adequada, viu, Mateusão? Vamos trocar essa palavra aí? Baseada, não é baseada, né? É um trilho, porque baseado é aqui, ó, na Escritura, né? O nosso fundamento é a Escritura. O Bavinck deu boas sugestões para nós, há mais de um século atrás, e o Mateusão ali, pastor nosso de juventude, falou assim: pastorzão, vamos usar como trilho? Foi assim uma coisa extraordinária, né? O pastor Mateus trazia a ideia, e nós estamos caminhando. Irmãos, são sermões com um fundamento teológico muito objetivo e sólido. Por exemplo, nós começamos a ver se o Deus que nós conhecemos é um Deus que se revela. Eu estou falando dos últimos encontros. E nós vimos que Ele se revela na criação. Tudo que podemos conhecer sobre Deus, irmãos, tudo, é Ele que nos mostra. Ele é conhecível, mas é incompreensível. Você entende a diferença? A gente pode conhecer a Deus, mas nós podemos assim compreendê-lo na totalidade? De modo algum. Deus é muito maior do que nós possamos compreendê-lo. Mas tudo que nós podemos conhecer e compreender acerca dele é porque ele se revela. E ele se revela na própria criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Nós, inclusive, lemos Salmo 19 semana passada. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite diz a outra noite, não há palavras nem som. Mas elas proclamam a noite e o dia. O sol, a lua, as estrelas, o firmamento, proclamam que existe um Deus. Romanos capítulo 8. Os homens são indesculpáveis por quê? Porque Deus revelou os seus atributos, o seu eterno poder nas coisas criadas. Por isso, os homens são indesculpáveis. Porém, como nós vimos, essa revelação geral, ela é insuficiente para que as pessoas entendam o agir de Deus, a obra redentora dele, para que as pessoas entendam o papel do seu filho para a salvação. Elas podem ter nuances. E antes de eu ler o texto, que preciso ser sincero com os irmãos, se eu conseguir passar 10% do que está no meu coração sobre o texto dessa noite, vocês sairão daqui muito edificados. Então ore para que o Senhor multiplique isso. Só Ele pode fazer. Mas antes de ir para o texto, houve uma obra que eu li há muitos anos atrás, né? Essa obra foi escrita por um missionário que viveu num lugar, numa tribo, foi evangelizar uma tribo, né? Onde o herói, o cara, tipo assim, top, era o que sabia mais trair. Quando ele conseguiu traduzir a língua daquele povo, começou a falar do evangelho, isso, alguns anos de dedicação. Você sabe por quem que o pessoal se apaixonou? Judas. Quando ele contou a história de Jesus, o pessoal falou assim, não, esse é o cara. Eles eram canibais. E, na cultura deles, se você conseguisse engodar é o quê? Camuflar sua real intenção. E você conseguisse pegar o seu inimigo, e o seu inimigo achar que você fosse, assim, o melhor amigo. E quando então ele achasse isso, você matasse o seu inimigo e comesse a carne do seu inimigo, você era o cara mais vitorioso.
Como é que se prega o evangelho num lugar desse? Camarada, não tem uns caras lá na cadeia que pensam mais assim, essas loucuras assim? Como é que você fala de Jesus? Como é que você proclama o evangelho para gente que tem esse tipo de coração? Mas na cultura deles, havia um elemento. Na cultura, o evangelho não tinha chegado. E basicamente a cultura dizia o seguinte: se uma tribo entrasse em aliança com outra tribo para acabar a guerra, e você desse um dote. O que era o dote? O filho. Um filho dessa tribo para outra tribo, e essa tribo daria um filho para essa tribo. Quem escreveu esse livro chama-se Don Richardson. Se isso acontecesse, haveria paz. Enquanto as tribos cuidassem daquele menino, e aquele menino não morresse, haveria paz, acontecesse o que fosse. Uma tribo aliançada com outra tribo. Eles eram canibais e tinham esse tipo de pensamento. Que você trair é uma arte. Traição é uma arte. Mas nessa situação, né, o dote sagrado era um filho de uma tribo para outra. Quando o Don Richardson descobriu isso, Deus deu uma percepção espiritual para ele. Isso é o quê? Revelação geral. A ideia de que um filho pode construir a paz em meio à guerra. Não tem nada de evangelho até aqui, mas tem uma percepção cultural por trás. O Don Richardson, então, cujos caciques acharam muito mais interessante a história de Judas do que de Jesus, ele falou assim: eu quero falar para vocês o que o Deus eterno, irado, em guerra com vocês, fez. Ele mandou o filho. E sabe o que vocês fizeram com o filho? Vocês mataram o filho. Mas ao matar o filho, ao invés disso, trazer a ira sobre vocês, esse Rei eterno ressuscitou o filho. Para que vocês tivessem paz e não guerra. Irmãos, na ilha chamada naquela época, lá na Ásia, de Irian Jaya, milhares e milhares de povos indígenas se converteram, porque eles entenderam o Rei eterno, irado, terrível, poderoso, contra vocês, mandou o filho, vocês mataram o filho, mas ele ressuscitou o próprio filho, para que a paz fosse estabelecida eternamente. Vocês querem o filho, esse dote, esse pagamento ou não? Houve um avivamento. Aí o Don Richardson escreveu um outro livro, O Fator Melquisedeque. Não tem tempo para explicar porque chama isso. E ele foi em muitos lugares do mundo. Inclusive o Peru. Porque lá no Peru tem um lugar que tem um templo como lá, lembra, em Atenas, o altar ao Deus desconhecido? Os incas têm um templo ao Deus desconhecido. E o Don Richardson começou a buscar esses lugares onde ele acha que a revelação geral aponta para a revelação especial. Que Deus talvez plantou uma chave, ele chama isso, chave cultural, para que um povo conheça o Evangelho. Quando o Evangelho chega, aquela chave desvenda o entendimento. Irmãos, esse pobre miserável que sou eu, já estive nesse lugar. O templo ao Deus desconhecido dos Incas, onde o Don Richardson fez essa pesquisa. E junto ali, na vila, junto desse templo, eu fui visitar aquele lugar, porque uma mulher chamada Marcelina, assembleana, estava plantando uma igreja. Pastora Marcelina foi guerrilheira do Sendero Luminoso no Peru. E ela encontrou Jesus.
lá junto daquele templo ao Deus desconhecido entre os incas, o Deus verdadeiro e o seu filho estava sendo anunciado. Por que eu estou contando isso antes da gente ler o texto? Isso é maravilhoso. Nosso Deus está agindo nas culturas, na história. Nosso Deus ama os povos. Nosso Deus está, assim, Ele está indo às nações. E Ele plantou sementes de entendimento. Elas não são suficientes. Nós temos que chegar com a pregação do Evangelho. Mas nosso Deus está agindo na história, nos povos e nas gerações. Para que esse entendimento profundo, especial, chegue aos povos. É por isso que a gente tem que pregar, anunciar. É por isso que nós temos que ter uma vida missional. Porque não basta ter uma ideia sobre Deus. Tem um Deus desconhecido aí. Tem um Deus que pode estabelecer a paz, mas eu não sei como que é essa paz. Tem um Deus, não é? Como diz Paulo aos atenienses, vocês estão procurando tangenciar, mas Ele está próximo. Mas eles não estavam alcançando na idolatria deles. Há uma revelação especial de Deus, em que Ele se revela não só em quem Ele é, mas o que Ele fez. E isso, irmãos, é extraordinário. Você acha que você é melhor do que qualquer povo não alcançado ainda? Você é mais merecedor do que um pecador que está lá na Ásia, que nunca sequer soube que Jesus existiu? Ou você tem a humildade para dizer: Senhor, eu sou indigno, mas o Senhor me alcançou. Então, Senhor, aqui está a minha vida, meu coração, minha história, para fazer com que as pessoas e os povos conheçam quem o Senhor é. Como é que está o seu coração? Vamos para 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Ou 4, desculpe. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A revelação geral, como nós vimos nas últimas semanas, ela é insuficiente. É necessário que você conheça de um modo especial o que Deus revelou. Não basta ver a glória de Deus nas estrelas. Não basta ver a glória de Deus no mar, a glória de Deus no amanhecer, no entardecer, ou na criação, em qualquer perspectiva que ela nos mostre, sim, a glória dele. Os povos adoram a lua, adoram o sol, adoram árvores, adoram animais. Porque ao contemplar nuances da glória de Deus e da sua pessoa, mas não terem discernimento de quem Ele é, esses povos se rendem a algum tipo de religiosidade, buscando tangenciar esse Deus. Quem é Ele? Onde Ele está? Eu me lembro de uma história que uma missionária contou em relação à Índia. A Índia é um país de muitos e muitos e muitos deuses. Como você sabe, na Índia se adora, por exemplo, vaca. Vaca é Deus. Já pensou? Deus sobre você. Mas um dia, uma missionária conta que ela estava perto da sua casa e uma senhora desceu para o pântano, para uma região perigosa, levando sua filha. E essa mulher, levando a filha pequenininha, voltou sozinha. E a missionária ficou assim, preocupada: onde está a sua filha? Aí a mulher disse: eu consagrei a minha filha ao meu Deus. Você sabe qual era o Deus dessa mulher?
um crocodilo. Ela adorou o Deus dela, dando a filha a um crocodilo, achando que ele era um Deus. Então, se Deus não vier até nós e se revelar de maneira objetiva quem Ele é, sua vontade, seus atributos, sua natureza, nós podemos, apenas com a revelação geral, cair em situações que nós nem imaginamos. Porque a gente tem uma nuance, imagem e semelhança de Deus. Então nós temos uma nuance. Deus existe, nós temos uma busca, nós queremos achar esse Deus. Mas nós, de repente, olhamos para os poderes que estão entre nós. E tudo que parece ser mais poderoso que nós, aparentemente mais completo do que nós, pode virar nosso Deus. A mulher lá na Índia sacrificou sua filha a um crocodilo. Mas não tem gente sacrificando no mercado financeiro o filho, a filha, a mulher, a própria vida ao dinheiro? Por fazer do dinheiro o seu Deus? Aquilo que o governa? Eu já disse aqui que não faz muito tempo, coisa de 3, 4 anos atrás, o cara chegou no topo da Forbes. Bilionário, 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 chegando a se tornar quase trilionário, o homem mais rico do mundo. E o repórter vira para ele e diz assim: o que motiva o senhor a ganhar mais dinheiro? E ele falou: o próximo bilhão. O próximo bilhão. Sem uma revelação clara e especial de Deus, tudo pode tomar o lugar dele na sua vida. Isso é algo extremamente perigoso. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós estamos falando de um homem, João, apóstolo João, que conheceu Jesus, andou com Jesus, viu os seus milagres, ouviu suas palavras. João foi, nesse sentido, um homem tão íntimo do Senhor, que a Bíblia diz que o Senhor reclinou a cabeça sobre o seu peito. Ou melhor, que ele reclinou a cabeça sobre o peito do Senhor Jesus e o Senhor o acolheu. A Bíblia diz que Jesus chegou lá na cruz e disse: João, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. Jesus colocou Maria aos cuidados do apóstolo João. Não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa que conheceu Jesus na intimidade, na profundidade, cuja vida foi marcada ao ponto dele estar disposto a morrer ou viver por Jesus. João, entre os apóstolos, tudo indica que foi o que viveu uma vida mais longeva. Provavelmente morreu entre os 95 e 96 anos de idade, o que para a época era uma façanha extraordinária. Mas ele sofreu. E sofreu muito por causa do seu Senhor. E aí ele escreve essa carta, falando sobre a revelação, como Deus se revelou a ele, João. De um modo especial. E deixando para nós um registro do que essa revelação especial de Deus deve nos marcar. E a primeira coisa que ele enfatiza é que a revelação, o conhecimento que ele teve do Filho de Deus e do próprio Deus não se originou nele mesmo. Olha o que o texto diz. No princípio, ou o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com a nossa mão. Ele está dizendo assim, não começou ali. Não começou ali. O que vimos desde o princípio. E o princípio aqui não é apenas a experiência pessoal dele, mas o que nós ouvimos dos profetas, de todo o Velho Testamento. Se você for lá no Evangelho de João, não as epístolas, temos aqui 1º, 2º, 3º João, e temos o Evangelho. 4 livros bíblicos que João escreveu. Lá no Evangelho, ele diz assim, no princípio era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que foi feito sem pela mão dele. E ele está se referindo ao verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele volta o seu olhar para a história.
aquele do qual eu estou falando para vocês de João, ele está desde o princípio, na verdade, antes do princípio. Ele está na eternidade. Ele é o Verbo vivo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A revelação especial, meus irmãos, guarde isso. Primeiro, ela é progressiva. Lembra de Gênesis capítulo 1 e 2? Como que Deus faz o homem, como ele cria todas as coisas, mas no capítulo 3 o ser humano cai e se afasta de Deus. Mas lá em Gênesis 3,15 há uma promessa. E é tão interessante, porque essa promessa de Deus, ele está falando diante da serpente. E Apocalipse nos diz que a serpente é a antiga serpente. O grande dragão é Satanás. Satanás esteve no Éden. Satanás lançou a tentação sobre a mulher e o homem. Mas ali naquele ambiente de queda, de drama, de ruptura, de um impacto cosmológico do pecado, naquele ambiente, o Senhor dá uma palavra. Ah, meus irmãos, Gênesis 3,15. Sabe o que é isso? Proto-evangelho. Primeira menção do evangelho. Você, serpente, vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar a sua cabeça. Ouviu, serpente? Primeira promessa de um redentor. Gênesis 3,15. E nós vamos então para o Velho Testamento. Nasce Caim, primogênito. Caim mata Abel, o justo. A gente tem uma impressão que tudo acabou, né? Mas como diz o texto, Adão teve filhos e filhas, e entre filhos e filhas ele teve um filho chamado Sete. E a Escritura nos mostra que Sete gerou uma descendência que ainda temia o Senhor. E se nós formos nessa revelação progressiva, Sete, que não conhecia muita coisa que eu e você sabemos hoje, porque Sete está lá no passado, muito distante de nós, ele tem na sua descendência um camarada que andou com Deus de tal maneira que o Senhor falou assim: eu vou levar ele para cima, não vou deixar ele morrer. Quem foi? Mas não parou aí. Noé é um homem temente ao Senhor. Quais foram os filhos de Noé? Sem, Cã, Jafé. O que a Bíblia diz? Né? Cã e Jafé, infelizes, homens maus. Sem adorou o Senhor. E a revelação de Deus continua na história. E aí o Evangelho, a palavra de Deus chega a um homem chamado Abraão, de Ur dos Caldeus. E o Senhor diz: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Você será, Abraão, um homem amortecido fisicamente, com uma mulher estéril. Você será o pai de uma grande nação, e eu abençoarei todas as nações da terra através de você, Abraão. Sai daí e vai no caminho que eu estou te chamando. E nós sabemos o que aconteceu. Isso significa que tudo foi gente boa que saiu daquela descendência? O povo continua brigando até hoje. Você assistiu o jornal ontem? Mas Deus foi se revelando. O que ouvimos desde o princípio? O que ouvimos desde o princípio? Revelação progressiva. Vem aí o Adão perfeito. Vem aí o Abel perfeito, cujo sangue foi derramado e que a morte dele não clama, mas a sua ressurreição clama sobre nós.
vem aí o descendente de Abraão, aquele que irá governar as nações, vem aí o maior do que Moisés, o nosso libertador, vem aí aquele que é maior do que Davi, o grande rei, porque ele é o descendente da casa de Davi, e sobre os povos ele governará. Vem aí o servo do Senhor, o servo sofredor, como diz Jeremias, vem aí aquele que é o sumo sacerdote sobre a casa de todos os sacerdotes, vem aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele está vindo, é isso que foi dito desde o princípio. O que era desde o princípio? Revelação progressiva. Agora se torna revelação cristocêntrica. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos apalparam. Ai, irmãos. Ai, irmãos. Que inveja de João. Que inveja de João. O que foi dito desde o princípio, eu vi, eu toquei, eu andei com ele, eu convivi. Ele é o verbo da vida, é a palavra eterna, e eu estive com ele. Tudo converge na revelação especial de Deus ao seu Filho. Você pode conhecer muitas coisas sobre Deus, muitas coisas. É possível. É possível, inclusive, você criar uma certa moralidade. Você virar um cara legal. Irmã, você vai ficar top se você obedecer à lei do Senhor. Mas se tudo isso virar apenas obra moral sua, você vai ser um grande moralista indo para o inferno. Porque toda a revelação de Deus converge em que você conheça o Filho, Jesus Cristo. Você quer ver alguns detalhes sobre isso? Lá no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que quando o Senhor subiu com Pedro, Tiago e João, ele se transfigurou. Lembram disso, gente? Todo mundo me acompanhando? Amém? Posso ouvir um amém? Se você dormir, eu vou aí te dar um beliscão, tá? Mas ninguém está dormindo. Posso ouvir um amém, então? Nossa, presbiteriano é ruim demais, gente. Pelo amor de Deus. Senhor amado, é um amém tão... Não, mas eu sei, irmão, é profundo a sua alma. É só porque a sua boca não consegue, né? Eu já disse para vocês, presbiteriano fala muito glória a Deus. Quando o cara dá um suspiro, ainda fala dentro de si, só lhe deu glória. Né? Ninguém ouve nada, mas o cara fala. Por isso que eu gosto de presbiteriano, mas o pessoal diz que eu falo muito alto. Né? Esses dias fui pregar lá em Vitória do Espírito Santo. Aí um irmão falou assim, gostei do senhor. Eu disse, será por quê? Foi a palestra? O que eu fiz? Eu falei assim, porque o senhor fala glória a Deus. Aí eu, infeliz, não entendeu nada, né? O fato de alguém falar alto significa coração? Mas tá bom, ele ficou animado. Talvez ele fale mais alto do que nós que estamos aqui. Mas bem, deixemos isso de lado. Só paremos para pensar um pouco. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus se transfigura diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João. O que significa transfigura? O texto nos diz. O monte é tomado pela presença de Deus. O rosto de Jesus brilha como o sol ao meio-dia. As suas vestes estão também reluzentes. É uma visão completamente fora do convencional e do normal. No fundo, o Senhor Jesus se manifesta na glória que ele tem desde antes da fundação do mundo. Porque aqui no mundo ele estava num estado de humilhação. Quem que aparece lá? De novo, com isso, pessoal, vamos mostrar que nós somos bons, nesse sentido, bons presbiterianos, né? Todo mundo sabe. Quem aparece lá no monte, junto com Jesus? Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias?
Os dois representam a lei e os profetas. Agora, qual que é o bate-papo de Moisés e Elias com o Senhor Jesus no monte? A Bíblia fala ou não fala? Fala. Eles falaram para o Senhor como que ele precisaria ir para Jerusalém, como seria a sua morte, para que ele cumprisse tudo o que foi dito acerca dele. Então, todo o Velho Testamento dizia o quê? Apontava para quê? Revelava o quê? Ok, então esse é um dos textos. Segundo texto. Lá em Lucas, lembra? Jesus ressuscita e tem dois camaradas indo para Emaús, que era uma cidade não tão longe de Jerusalém. E os dois estão lá conversando, né? E eles estavam tristes. Aí chega alguém do lado deles. O que vocês estão conversando? Ué, mas peraí, só você não sabe o que aconteceu? Aconteceu o quê? A respeito de Jesus. Como que os líderes religiosos levantaram, mataram ele. Aí diz o texto assim, que então, a partir de Moisés, o Senhor começou a falar tudo aquilo que ele precisava passar. Olha que coisa tremenda. Então, tudo que foi dito atrás apontava para quem? Meus amados, não basta conhecer um Deus que se revela de um modo especial, é necessário conhecer o Filho dele, porque o centro da revelação de Deus, o amor de Deus, o projeto de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, está em Jesus. E só nele. Agora João chega aqui. Que inveja de João. O que ouvimos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Gente, para mim essa frase é tão forte. Eu peguei no verbo da vida, eu abracei o verbo da vida, eu senti o verbo da vida, eu o conheci em carne. Eu sei quem ele é. Que inveja santa de João. Mas essa inveja vai passar. Sabe por quê? Porque tem um canto que diz assim: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão em uma só voz: por que estou aqui? E aí ele diz: graça, graça, superabundante graça, 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 maravilhosa, eterna graça. Foi graça, irmão, por isso estou aqui. Foi pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Então deixa eu te contar. Nesse dia, quando isso acontecer, eu vou ver o meu Senhor. Eu não sei se eu vou conseguir abraçá-lo fisicamente. Pelo menos entrar na fila eu vou. Pode demorar o tempo que for, mas eu vou ver o meu Senhor. E é Ele que vai me receber. Então aquilo que João viveu aqui, é para onde eu estou indo. É para onde você está indo se você está em Cristo Jesus. Então essa revelação especial de Deus, que nos mostra um Deus cuja vontade se manifesta na lei, cuja justiça também se mostra de tal modo com que nós não conseguimos cumprir essa lei, mas que revela o seu amor e a sua graça em Cristo. Nós não apenas olharemos como olhamos hoje. Os que não tocaram, os que não viram, mas creem. E o que Jesus disse para Tomé? Você é o quê? Bem-aventurado.
Mas um dia nós vamos estar lá. Um dia, se estivermos em Cristo, nós vamos estar lá. Então a revelação é progressiva, a revelação é cristocêntrica, está centrada em Jesus. Mas olha o verso 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também, olha aqui, também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então a revelação ela é progressiva, ela vai crescer nas Escrituras, na história. O Senhor vai se revelando, se mostrando a nós, e Ele se revela, daí porque a revelação é cristocêntrica, porque Jesus é o ápice de toda a revelação de Deus. Aquele que conhece a Ele, conhece o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Deus no meio de nós, Ele é o Emanuel. E nós precisamos então, se queremos conhecer a Deus como Ele é, precisamos conhecer o seu Filho. Mas a revelação, ela é relacional. Posso ser um pouco atrevido? Ninguém falou amém. Você bem atrevido. Não basta entender que Jesus nasceu, era filho de Deus, viveu, morreu, ressuscitou, Ele é o Senhor do universo. E você entende tudo isso com a sua cabeça. E você tem até nesse sentido um tipo de fé. Mas é uma fé que nunca desceu para cá. Nunca chegou no seu coração. Nunca gerou amor em você por Deus. Nunca despertou em você uma sede espiritual. Nunca se transformou num novo nascimento, em que você agora entende quem é você em Cristo Jesus. Ou seja, você continua a crer, não, Ele morreu, ressuscitou, a Bíblia é a verdade. Tem gente que crê, a Bíblia é a verdade de Deus, tal. Mas a pessoa nunca se rendeu. Então é alguém que vai com muita teologia para o inferno, porque o céu é para aqueles que abraçam, se rendem e se relacionam com o Filho de Deus. Não é uma teoria, um entendimento apenas. Se isso não molda você, não transforma você, se isso deixa você no estado que você sempre esteve, se isso te custa alguma coisa, ou se custar alguma coisa, você está disposto a negociar, você não conhece Jesus. Você conhece uma teoria a respeito de Jesus, que pode até estar certa. Há muitas pessoas que, por exemplo, posso ir mais longe ainda? Vão experimentar milagres. Vão experimentar manifestações do poder de Deus. Você lembra dos 10 leprosos? Quantos foram curados? Os 10. Quantos voltaram? Um. E meus amados irmãos, meu ministério começou aos 15 anos. Eu comecei e vivi anos e anos em lugares extremamente pobres. Vocês não têm ideia do quanto eu vi o poder de Deus se manifestar, libertando gente de demônios, curando pessoas. E eu digo para vocês, muitas daquelas pessoas voltaram para o lamaçal de onde elas vieram, mesmo experimentando o poder de Deus. Você pode experimentar bênçãos de Deus e não conhecê-lo. Você pode até ter
raciocínio bíblico, teológico, legal, centrado, ético, bíblico, profundo. Mas se isso não entrar na sua alma e mudar você de dentro para fora, isso será contra você no dia do juízo. Ouça isso que eu vou falar, porque quem recebe tanta iluminação e nega a verdade, isso será contra você, não a favor de você. João está dizendo que vimos, o que apalpamos, o que ouvimos, nós transmitimos a vocês, para que vocês possam conhecê-lo, ter comunhão com Ele, porque se vocês tiverem comunhão com Ele, a nossa alegria será completa. Eu não preciso ter nascido no tempo que Jesus viveu aqui. O que eu preciso é ser amigo de Jesus, amar Jesus, reconhecer quem Ele é e me render aos seus pés. Vai ter muito calvinista no inferno. Ouça! Teólogos, professores de escola dominical, pastores e presbíteros, e talvez você, se você não conhecer quem é o Filho de Deus, porque se você conhecer todas essas coisas e não se render a Ele, você está condenado, filho, filha. Não tem outra saída, porque Jesus é uma pessoa, é alguém para você abraçar, se render, se dobrar. Aí ele diz para você assim: vem a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, vem a mim, eu te aliviarei. Jesus está dizendo assim: vem a mim e entenda teologicamente quem eu sou. E você entendendo teologicamente, você achará descanso para a sua alma. Irmãos, eu não estou contra a teologia. Por favor, ao contrário, esse sermão é um sermão teológico. Revelação especial de Deus. Revelação especial de Deus que é progressiva na história. Revelação de Deus que é cristocêntrica. Mas isso não basta. Você vai sair daqui pior se você não se relacionar com o Filho de Deus, porque hoje você sai conhecendo mais sobre alguém que você não ama, que você não se rende, que você não aceita e que você rejeita. Juízo contra você, porque ele é uma pessoa, e não é uma pessoa qualquer. É aquele que desde o princípio foi dito sobre ele. É aquele que fez todas as coisas. Ele é desde o princípio e será desde toda a eternidade. Ou você se rende a ele, ou é melhor você não conhecer nada sobre ele. Mas você já conhece. Tem uma frase do Herman Bavinck. Está aqui, ó. Se alguém quiser, depois pede lá aqui na nossa livraria, Luz e Café, você adquire o livro. Doutrinas são ângulos da glória de Deus. Vou repetir. Doutrinas são ângulos da glória de Deus. Se doutrinas são ângulos da glória de Deus, e hoje nós estamos aqui lendo o testemunho de João, o que Deus está manifestando da sua glória? O que Deus está manifestando da sua glória? Ele está manifestando que desde o Éden ele se revela. Revelação progressiva. Ele está manifestando que toda a revelação aponta para alguém, Cristo. Ela é cristocêntrica. E ele está revelando que tudo isso não é para que você entenda algumas coisas, é para que você abrace um relacionamento com o Filho de Deus. Não é apenas conhecimento que alcança o nosso nível cognitivo, é conhecimento que entra e nos transforma.
senão não é evangelho. Senão não é evangelho. Você conhece a Deus assim? Você conhece o Senhor Jesus assim? Ah, Senhor. Eu quero, Senhor, esse privilégio, João. Eu quero ouvir o Senhor face a face. Ah, Senhor. Eu quero tocar. Eu quero estar diante do teu trono, Senhor. Porque eu sou tão pecador. Mas eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor fez por mim o que o Senhor fez. Ah, Senhor. Eu quero tanto que chegue esse dia. Porque enquanto esse dia não chega, Senhor, eu creio. Eu sei que tudo diz respeito a Ti. E tudo aponta para Ti. Enquanto esse dia não chega, Senhor, eu sei, o Senhor está comigo. O Senhor prometeu, eu vou estar com você até o fim dos séculos. Ah, Senhor, como eu quero. Meu amado, minha amada, você tem medo ou anseio por esse dia? É medo ou anseio? Porque se Jesus é o seu Senhor e Salvador, você vai desejar isso demais, 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 demais. Mas caso seja medo, talvez a palavra dessa noite é para que você se renda, não a um conceito, uma filosofia de vida, mas que você se renda a uma pessoa, e não é uma pessoa qualquer. Como aquela mulher, todos com as pedras levantadas para apedrejá-la, mas ali havia alguém puro e santo, que diz: filha, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Tampouco, filha, eu te condeno. Vai, não peques mais. Esse é o Senhor. É o Senhor Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos adorá-lo.